Bem-vindos de volta ao nosso estudo no livro de Provérbios, e nós estamos ainda em Provérbios capítulo 4, versículos 10 até 13. Então vamos prosseguir e ler o nosso texto. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se te multiplicarão os anos de vida. No caminho da sabedoria te ensinei, e pelas veredas da retidão te fiz andar. Em andando por elas, não se embaraçarão os teus passos. Se correres, não tropeçarás. Retém a instrução e não a largues. Guarda-a, porque ela é a tua vida. Ok, bem, vamos ao Senhor em oração. E se lembrem, jovens, orem comigo. Orem para que o Senhor ajude vocês. Porque, você entende? Aqui há algo que eu quero que vocês vejam. Nós estamos em constante necessidade da ajuda do Senhor. Nós estamos em constante necessidade da sua graça. Não apenas você e eu, mas todos nós. Então, oramos. E vamos orar. Pai, eu agradeço ao Senhor por esta grande oportunidade, Senhor. Até mesmo que por vídeo, por estar com os jovens que estão ouvindo, e eu oro, Senhor, para que o Senhor os ajude os pais, para que eles conheçam o Senhor, para que eles cultivem um relacionamento mais profundo contigo, que eles tenham a tua graça como um troféu, que eles venham estar diante de ti naquele grande dia e ouvir bem, sejam bem-vindos, servos bons e fiéis, entre na alegria e no gozo do seu Senhor. Pai, me ajude agora a ensinar, a deixar claro essas grandes verdades, e ajudar aqueles que vão ouvir, não apenas ouvir, mas escutar e obedecer. Em nome de Jesus. Amém. Ok. Bem, na última lição, o que nós fizemos? Nós vimos as admoestações. E o que nós vimos? Ouve, que significa mais do que ouvir, significa obedecer, aceita, tomar ela como sua, pegar a sabedoria de Deus como sua, passar por isso e passar por isso, internalizar, tornar isso uma parte de você. E então também vem a admoestação, para a gente agarrar, segurar, não deixar ir. Eu posso dizer a vocês que quando você está em águas calmas é muito fácil segurar o barco, mas quando as ondas ficam bem grandes é muito difícil segurar. E vocês precisam entender algo, que existem pessoas neste mundo que estão constantemente tentando te roubar da sabedoria, te separar da sabedoria de Deus, da palavra. Então você precisa segurar. Então ela diz, não apenas segurar, mas não deixe ir. Não deixe ir. É fácil começar, mas é difícil terminar. É fácil começar com todos os tipos de zelo, mas perseverar até o fim, isso é extremamente difícil. Então, se lembrem, não apenas segurar, mas não deixe ir. Então, a palavra é guardar, a admoestação para guardar. E eu gostaria de adicionar aqui o que eu disse antes, é que quando você começa a estudar provérbios, salmos, a lei, especialmente o evangelho, não é simplesmente algo que você faz porque tem que fazer. É algo que você faz porque é prazeroso para você. Conhecer a salvação que vem de Deus. Conhecer a maneira como isso foi alcançado através da bênção do Salvador. Entender a sua vontade de viver na luz da cruz. Isso se torna um deleite. Então, não é apenas... eu tenho que estudar, mas eu quero estudar. Não é só, eu preciso internalizar isso, mas, como eu desejo internalizar tudo isso mais, para isso se tornar uma parte de mim, eu quero refletir isso. Agora, a partir daí, nós passamos a falar sobre a responsabilidade dos pais. E isso era para orientar vocês através do ensino. E em seguida, a outra é que eles devem liderar por um exemplo. Mas agora, vamos olhar para o foco da responsabilidade dos filhos. Sim, os pais de vocês têm uma grande responsabilidade, mas quanto mais eles assumem a responsabilidade deles e levam a sério, maior será a responsabilidade de vocês para responder corretamente. Agora, então, eu só quero dar uma olhada por um momento. Agora, volta de volta no capítulo 4, versículo 10. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras. Versículo 13. Retém a instrução e não
alargues. Então aqui nós temos um pai que está dando aulas para o seu filho, ele está dando instruções para o seu filho, ele está advertindo o seu filho. Agora, por causa dessa criança ter um pai desse tipo, essa criança tem uma grande responsabilidade de fazer isso. Bem, as coisas que encontramos no versículo 10 e versículo 13, para ouvir, aceitar, não deixar ir, segurar, guardar. Mas eu quero dar uma olhada em outra passagem. Efésios capítulo 6, versículo 1. Você diz, nós já olhamos isso. Sim, já olhamos, mas vamos olhar de novo. E vamos olhar muito mais durante este estudo. Efésios capítulo 6, versículo 1. Filhos, obedeça aos teus pais e ao Senhor, pois esta é a coisa certa. Outra maneira que poderíamos dizer são: crianças, obedeçam aos seus pais no Senhor, porque esta é a vontade de Deus. Agora, de novo, sempre que eu digo algo assim, eu tive jovens assim que, nem sempre, mas muitas vezes me disseram, bem, e se o meu pai me pedir para roubar um banco? E eu sempre vou dizer, quando foi a última vez que seu pai te pediu para você roubar um banco? Nós estamos sempre dando desculpas extremas a fim de evitar a obediência aos comandos simples. Agora eu quero dizer algo aqui que é muito, muito importante. Quando diz que os filhos devem obedecer aos pais, não é para homenagear os adultos. Isso está no contexto de um relacionamento normal. Há pais que exigem que seus filhos façam coisas muito erradas e elas não devem fazer. Essas coisas que são contra as coisas das Escrituras, que são contra a lei, coisas que são contra a natureza, coisas que são prejudiciais. E se você está nesse tipo de situação, você precisa falar com alguém. Então, quando a Bíblia diz para obedecer aos seus pais, ela fala sobre o contexto de uma família normal, com pais que não são perfeitos, mas que são sábios e que amam os seus filhos. Agora, neste contexto, em Provérbios 4, já dissemos que nós temos pais que procuram instruir os seus filhos na sabedoria e ser um exemplo para eles. Isso significa, você está em uma família como essa, é uma grande bênção, mas também é uma grande responsabilidade. Quantos filhos moram em casas onde não há Bíblia, não há Cristo, não há o ensino? E se você é um jovem que talvez o seu pai e a sua mãe te ensinam a Bíblia, ou talvez seja simplesmente seu pai, ou talvez você esteja sozinho com a sua mãe, mas ela está tentando te ensinar a palavra de Deus, ela está tentando ordenar a casa dela de acordo com as Escrituras. Então você tem uma grande responsabilidade, uma grande administração, mais do que alguém que nasceu em uma família onde não há Bíblia. Eu quero que você procure por apenas um momento para ler o capítulo 12 de Lucas, versículo 47 até o 48. E diz, aquele servo, porém, que conheceu a vontade de seu senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Agora, isso não está aprovando a escravidão e nem está aprovando açoites, espancamentos. O ponto é simplesmente este. Se Deus, na sua providência, colocou você em uma família que é uma família amorosa, não perfeita, mas com pais amorosos, que querem o melhor para você, que tentam te ensinar a palavra e exemplificar a palavra, que te leva para a igreja, onde também os pastores são homens piedosos e estão buscando o melhor para você. Então, você tem a responsabilidade de responder a isso, para buscar obedecer às Escrituras e para honrar o Senhor. E isso é muito, muito importante. Na verdade, apenas para compartilhar uma nota pessoal, esta é uma das coisas que... Esse é um dos versos que eu usei e que Deus usou para dirigir e moldar a minha vida. Sabe, jovens, eu viajo ao redor do mundo. Ásia, África... Em quase todos os lugares. América do Sul, América do Norte, Europa, Eurásia. E
eu percebi algo que eu recebi muito. Por exemplo, eu consegui concluir o ensino fundamental, o ensino médio, uma faculdade, eu tenho um mestrado. E há muitos homens que são muito mais dignos do que eu, que estão no ministério ao redor do mundo, que nem mesmo são capazes de ter o ensino fundamental. Então, a minha biblioteca, por exemplo, todos os grandes e maravilhosos livros eu tenho. Comentários, dicionários bíblicos, obras gregas, hebraicas. E então eu conheço homens que não têm quase nada. Na verdade, essa é uma das razões pelas quais existe a Hot Cry, para ajudar aqueles homens. Então, eu percebo que, sabe, eu estou cercado, na minha vida, eu estou cercado por homens piedosos, pessoas piedosas que me encorajam, a minha igreja local, todos os irmãos e irmãs que estão lá, os pastores, os anciãos, os diáconos. E eu percebo como eu sou afortunado quando há cristãos sozinhos em uma cela, por exemplo, em algum lugar, numa prisão, por amor a Cristo, sem comunhão, sem Bíblia. E não que isso me manipule, isso não me faz me sentir culpado, mas faz eu enfatizar e colocar em primeiro plano a minha responsabilidade. Eu recebi muito. Então, eu preciso procurar fazer muito com a minha vida. Isso é o que eu sempre dizia aos meus meninos quando eles estavam crescendo, que se nós formos ricos e formos comparados a 90% do mundo, realmente, mesmo se você viver em uma casa modesta, em um carro modesto, tiver um carro modesto, e você não sai muito de férias, as suas roupas vêm lá do Walmart, você ainda é muito rico em comparação com o restante do mundo. Agora, eu sempre diria que se somos ricos, é para ajudar aqueles que não são. Se temos uma mente boa e recebemos uma educação boa, é para ajudar aqueles que talvez não têm. Se somos fortes, é para ajudar os fracos. Se nós temos Bíblias, é para ajudar aqueles que não têm nenhuma. Vocês entendem? Isso continua indefinidamente. A quem muito é dado, muito é exigido. E jovens, deixa eu parar aqui por um momento. Talvez quando vocês me ouviram dizer que vocês estão pensando assim, bem, ele está falando apenas sobre as coisas espirituais. Não, eu estou falando de todas as coisas, estou falando sobre tudo. Você sabe que tem crianças que trabalham 12, 14 horas por dia só para comer? Você provavelmente não precisa. Então, o que você está fazendo com o seu tempo? O que você está fazendo com os recursos que você tem? Você vai à escola ou você está no homeschooling? Isso é um privilégio de ambos. Vocês estão aproveitando esse privilégio. Vocês estão sendo bons administradores desse presente que foi dado a vocês. Vocês têm um corpo. Vocês cuidam desse corpo para que ele dure mais, um tempo maior possível, para que você possa servir a Deus tanto quanto for possível. Você faz. Você tem livros. Você tem tantas oportunidades. Você tem tempo livre. O que você está fazendo com o seu tempo livre? Então, quando eu penso a respeito disso, uma diversão, até mesmo um entretenimento em algum grau e de algumas maneiras, não é uma coisa má. Não é uma coisa ruim relaxar, não é uma coisa ruim curtir e rir e todo tipo de coisas. Mas nunca se esqueça que você tem algo para administrar. Até mesmo aquilo que foi dado a você é para você administrar. Então vamos dar uma olhada nisso por um momento. Eu sei que nós estamos saindo do caminho, mas eu estou aqui porque eu quero ajudar vocês, assim como eu tentei ajudar os meus filhos. Vamos olhar por um momento. Você está crescendo espiritualmente? Essa é a coisa número 1. Você está crescendo espiritualmente? Você diz sim? Ok, o que você está fazendo? Você está estudando a Bíblia? Você está orando? Você está falando com seus pais sobre o Senhor? Vocês estão participando de uma reunião em uma igreja bíblica? O que vocês estão fazendo para crescer espiritualmente? Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Você está crescendo intelectualmente? Sério? Quero dizer, isso é importante. Deus te deu um cérebro. O que você está fazendo com ele?
Você percebe que se você começa a estudar matemática, que realmente não é o tema favorito aqui na minha casa com os meus filhos, mas você percebe, se você começa a estudar matemática, isso é um privilégio, você percebe que se você pode estudar matemática para a glória de Deus, a história é um privilégio, linguagens é um privilégio, ler bons livros é um privilégio. Você está aproveitando desse privilégio. Deus um dia dirá, eu te dei uma mente boa. O que você fez com ela? Você entende? Eu te dei uma mente boa. Você desenvolveu tudo que eu te dei? Tudo que foi dado a nós é para a glória de Deus, para que possamos desenvolver isso e usar para Ele. Agora, vamos falar do corpo por um momento. Você está usando o seu corpo para a glória de Deus? Isso significa mais do que simplesmente você tentar não participar do pecado. Eu sei que isso vai soar loucura, jovem, mas me escute, é importante, especialmente quando você envelhecer. Você está comendo para o benefício do seu corpo? Ou você está simplesmente comendo porcarias? Você está se exercitando? Está apresentando o seu corpo de uma maneira que demonstra modéstia, beleza e nobreza? Ou você está apresentando o seu corpo de uma maneira que demonstra sensualidade e extravagância, chamando atenção para você mesmo? Então, o que eu quero que vocês vejam, talvez vocês devam ir ao dicionário e procurar a palavra administrar. Procure a palavra responsabilidade, porque você e eu recebemos muitos dons excelentes. O que nós estamos fazendo com os nossos dons? Agora, outra coisa, jovem. Você pode olhar para outra pessoa, algum outro jovem e dizer, ele recebeu mais dons do que eu. Pode ser verdade. Eu estudo e eu conheço muitos homens que são muito mais talentosos e têm muito mais dons do que eu. Mas veja que esse não é o ponto. Eu não vou ser julgado pelos dons de outra pessoa, vou ser julgado pelos meus próprios dons. Eu também não vou ter inveja das outras pessoas porque elas têm dons maiores do que os meus. Eu vou me gloriar no fato de que Deus deu a outros homens e mulheres dons especiais para o propósito dele, e o propósito é bom, e ele me deu os meus dons para o propósito dele, e o propósito dele é bom. Agora vamos ler isso de novo. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade do seu senhor e não se aprontou nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido, e aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. O que você fez com a sua mente? O que você fez com a sua alma? Como você cultivou ela? O que você fez com o seu corpo? O que você fez com o seu tempo? O que você fez com o seu dinheiro? E até mesmo como você cuidou das suas roupas? Você entende? Como você limpou o seu quarto como um administrador? Nós somos administradores de Deus. Agora, aqui está outra coisa que eu quero dizer sobre a própria responsabilidade de vocês. Eu conversei com o pai de vocês sobre isso, mas agora eu vou falar com vocês. Tantas vezes eu tenho dito aos pais e às mães, se você não vai estudar a Bíblia por si mesmo, estude a Bíblia para os seus filhos. Que você deseja crescer nas Escrituras para que possa ser uma bênção para as suas crianças. E adivinhe, jovens, vocês não vão ser jovens para sempre. Um dia vocês provavelmente vão se casar. Um dia vocês provavelmente vão ter filhos. O que vocês fazem agora? O que vocês fazem agora terá um impacto na habilidade de vocês de criar os seus filhos para a glória de Deus. Vocês sabiam disso? Sim. Agora, eu quero mostrar a vocês uma coisa aqui em Juízes capítulo 2, versículo 10. Juízes capítulo 2, versículo 10. É um comentário muito triste, que diz, foi também congregada a seus pais toda aquela geração, a geração de Josué. Foi também congregada a seus pais. Significa que eles morreram. E outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Vocês entendem? Cada geração de pessoas piedosas é responsável por transmitir a verdade de Deus para a próxima geração. Vocês entendem? Isso é muito importante. E não diga a si mesmo, bem, sabe,
Eu tenho 11 anos. Provavelmente não vou me casar até eu ter 25 anos. Então eu tenho muito tempo. Não, o que você faz agora aos 11 anos vai impactar o tipo de pai que você vai ser. Vai sim. E por que esperar? Em vez de dizer, sabe, agora eu sou casado, agora eu vou ter uma criança daqui 9 meses, então eu preciso começar a estudar a Bíblia. Não seria melhor já ter estudado a Bíblia há 15 anos antes? Para já ter cultivado a semelhança de Cristo, a piedade. De fato, você nem deveria ser casado, a menos que você esteja buscando se conformar à imagem de Cristo. Então, você entende? Nós temos uma grande responsabilidade. Agora, eu só quero dar uma olhada rápida nas promessas, no versículo 10 e no versículo 12, e eu vou explicá-los. Recebemos muitas admoestações e comandos para fazer. Agora vamos dar uma olhada nas promessas. Versículo 10. Diz, ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se multiplicarão os anos de vida. Versículo 12. Em andando por elas, não se embaraçarão os teus passos. Se correres, não tropeçarás. Agora, o que ele está dizendo? Bem, vamos olhar o que ele está dizendo e o que não está dizendo. Em primeiro lugar, ele está dizendo que a sua vida não será interrompida por causa de rebelião ou tolice. Sim, pense a respeito disso. Há pessoas muito piedosas, posso me lembrar de várias que já morreram jovens, mas elas morreram jovens na vontade de Deus e não foi por causa de algum ato tolo ou de algum ato pecaminoso que elas cometeram. Veja, se lembre do que eu disse, o livro de Provérbios, as promessas são mais ou menos tipo observações, em que, por exemplo, imagine 2 anciãos sentados em um banco durante 150 anos e simplesmente observando as pessoas. E eles enxergam que aqueles que nunca aprendem a sabedoria, bem, como uma regra geral, não vai bem para eles. Aqueles que aprendem a sabedoria e temem o Senhor como regra geral, eles vivem mais e prosperam mais. E é isso que está dizendo aqui. Veja, há coisas que você pode fazer para encurtar sua vida. Coisas tolas, coisas pecaminosas. E eu até já alertei os meus filhos, especialmente os meus 2 meninos. Você pode fazer coisas que não são necessariamente pecaminosas, mas não são sábias. E pode te envolver em muito perigo. Outra coisa que diz que o seu progresso na vida não será impedido por causa de rebelião ou tolice. Sabe? Eu já conversei com pessoas que dão emprego a outras pessoas e antes de dar o emprego, eles entrevistam, eles escutam, eles vigiam, eles olham as credenciais e se eles enxergam que essa pessoa não é sábia ou que essa pessoa é imoral, nós não vamos contratar ela. Então, o que eu quero que vocês vejam é que a sabedoria, a piedade, a nobreza, isso permite que, pelo menos que a sua vida seja um solo que cultiva, que a sua vida possa prosperar. Mas a tolice, a maldade, a imoralidade é tipo como derramar veneno ou sal na terra e nada pode crescer nela. Agora, eu tenho aqui escrito, ele não está dizendo que a sabedoria irá automaticamente conceder a vocês uma vida longa ou progresso aparente, mas como regra geral, aqueles que se submetem à sabedoria são muito mais prováveis do que os tolos a viverem mais de forma extensiva e próspera. Agora, o mais importante, a sabedoria nos permite a reconhecer a vontade de Deus e a caminhar nela. E é isso que nós precisamos. Esse deve ser o objetivo da nossa vida. E todo o resto vai cuidar de si mesmo. Quando eu estou ensinando alguém a atirar em um arco flecha, sabe, eu não posso colocá-los em todos os tipos de situação que eles estão indo para tirar o arco flecha, porque às vezes, especialmente se você estiver caçando, você vai estar em pé, você estará em uma árvore, você estará de joelhos. Eu até já tirei de arco e flecha deitado, de lado, em um buraco, na lama. Então, há várias maneiras pelas quais você pode ter que atirar esse arco, mas em cada caso existem certos princípios que você precisa seguir. E se você aprender esses princípios, então geralmente todo o resto vai cuidar de si mesmo. Se você vai aprender a vontade de Deus e caminhar nisso, então você resolveu a maioria dos seus problemas da vida. Não que não haja problemas, mas você terá a solução. Você estará vivendo na solução.
caminhando no centro da vontade de Deus. E nunca se esqueça, eu sempre digo que caminhar na vontade de Deus é como caminhar na ponta de uma lâmina de barbear, é muito estreito. Ou é como andar por um caminho muito estreito, que de cada lado há um penhasco que cai 300 metros. Você pode ir para este lado e cair, você pode ir para o outro lado e cair, de um extremo ou de outro. Você não quer os extremos, você deseja estar no próprio centro da vontade de Deus. Sabedoria. Sendo calmo, tranquilo, constante, perseverante, sem complexidade, simples. Um dia eu espero que alguém pergunte a você em que consiste sua vida. E você vai dizer, Jesus Cristo crucificado e ressurreto dentre os mortos. Qual é o seu padrão de vida? Como você caminha? Cautelosamente, de acordo com o que Deus ordenou. Bem, eu espero que tenha sido muito útil para vocês e, se o Senhor quiser, vejo vocês na próxima lição. Deus os abençoe.